De nada adianta o médico ganhar dinheiro, de nada adianta o médico ser famoso no Instagram, dar entrevista na Globo, de nada adianta o médico, inclusive, ter qualidade de vida, de nada adianta o médico, sabe, ser extremamente bem-sucedido se no dia a dia ele tá infeliz com a profissão. Opa, colega médico! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você também, colega médica, ao podcast Consultório Médico 25K, um podcast do Círculo Virtuoso da Medicina. Esse é um podcast onde a gente vai trazer estratégias para você, colega médico, colega médica, que já atende pacientes particulares e que deseja faturar acima de 25K por mês, tá? Apenas de atendimento particular. Detalhe, trabalhando apenas 4 horas por dia e exercendo a medicina como você sempre sonhou. E ó, tô te falando de 25K, mas a gente tem alunos, a gente tem colegas hoje que, através das nossas estratégias, já faturam 50, 100 e até 200 mil reais aí, quase 200 mil reais por mês, apenas de atendimento particular. Então, se isso te interessa, eu te convido a ficar com a gente aqui, não só nesse episódio, mas a consumir os próximos episódios que a gente vai trazer para você com muito carinho, tá? E o formato desse podcast aqui é um formato onde eu vou ser entrevistado. Eu, Wilder Sidney, sou o criador do método CVM, né, Círculo Virtuoso da Medicina. Vou ser entrevistado também pelo meu head de marketing, o Thiago Barbosa. Seja bem-vindo, Thiago, tudo bem? Preparado aí para fazer as perguntas? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Prazer, meu nome é Thiago, faço parte aqui do time do Círculo Virtuoso da Medicina. E lembrando que eu vou fazer algumas perguntas a queima-roupa, tá, pessoal? Então, se não tá sabendo as perguntas aqui, que eu vou fazer para ele. E já gostaria de perguntar para ele o que é o consultório mais 25K, Sidney? Show de bola, Thiago. O que que é o consultório médico 25K? Consultório médico 25K é exatamente essa nova comunicação que a gente está trazendo para deixar claro, né, que a gente não só ajuda médicos, né, a começar o seu consultório particular, e é por isso que a gente está separando as nossas linhas editoriais, os nossos canais de comunicação. E esse formato aqui, esse perfil, esse onde você está ouvindo esse podcast, onde você está vendo esse vídeo, é exatamente focado para você, colega médico, colega médica, que já atende pacientes particulares, já tem o seu consultório próprio ou atende em consultório de terceiros, mas que você deseja ir para o próximo nível. Ou seja, ou você quer aumentar o seu faturamento, ou você quer diminuir a sua carga de trabalho faturando mais, ou você quer simplesmente fazer a medicina com mais qualidade, né, com mais humanidade, fazer a medicina humanizada, fazer, como a gente fala aqui, a boa medicina, né? Resgatar o prazer de exercer a boa medicina, exercer a medicina como você sempre sonhou. E também, Thiago, é para aquele médico, para aquela médica que já fatura alto, que já tem um consultório próprio, ou que está em consultório de terceiros, não trabalha tanto, mas, cara, ainda não tem qualidade de vida. Ainda também falta isso na vida desse médico, né? Ele já tem faturamento alto, mas ainda não está sabendo, por exemplo, fazer gestão do tempo, organizar a agenda, por exemplo, de pai, de mãe, né? De marido, de esposa, enfim. Então a gente vai falar sobre esses pontos. Como o médico pode ir para o próximo nível? Como fazer o consultório ser realmente uma empresa sólida, que gera faturamento previsível, né, que gera resultado para os pacientes, que é outra coisa também, que tem muito médico faturando muito alto aí, Thiago, mas que os pacientes não estão indo muito bem não, entendeu? E aí acaba tendo que matar um leão por mês ou por dia para poder fazer o faturamento do consultório acontecer. Então, é para esse perfil de médicos que a gente está criando esse formato de conteúdo aqui, essa nova linha editorial, Consultório Médico 25K. Show de bola. Falando um pouco então, da questão do consultório particular. Quais são os pilares que o médico precisa aplicar para que ele fature 25 ou mais com atendimentos particulares? Show de bola. Antes de responder isso, eu vou pedir aqui, ó, para você que está ouvindo a gente, para você que está assistindo, para você que está no YouTube, para você que está no Instagram, não importa. Deixa o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal, então segue o nosso perfil, porque vai ter muito mais conteúdo como esse que você está começando a ver aqui, a ouvir. Se você estiver no podcast, por exemplo, deixa uma avaliação no podcast, né? Segue a gente aqui, porque isso ajuda as plataformas a mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas, para outros médicos que estão também, que podem ser beneficiados com esse conteúdo. Se inscreve no nosso canal, assina, ativa as notificações para você não perder. Beleza, quais são os pilares de um consultório médico 25K, né, Thiago? Primeiro, e mais importante, cara, oferecer um serviço premium, um serviço que encante, um serviço que gere resultados.
Ontem mesmo eu tava falando com um médico, eu fiz uma consultoria com um médico, Thiago, que ele já tem um faturamento acima de 50 mil por mês de particular. Ele já tem um Instagram que tá bombando, ele já tem um Google que já tá funcionando, né? Apesar de que na consultoria a gente viu que tinha muita coisa para melhorar ainda, coisas básicas, inclusive. Mas enfim, ele já tem faturamento, ele já tem um marketing que tá funcionando, já até deu entrevistas pra Globo, olha que legal. Mas cara, quando eu fui perguntar pra ele como é que tava, por exemplo, a taxa de fidelização, de onde estavam vindo as indicações, de onde estava vindo a maioria dos pacientes dele, a gente viu que tinha ali um gargalo. Somente 10% dos pacientes que estavam vindo ali, pacientes pagantes, necessariamente não pacientes novos, mas pacientes que estavam voltando ou pacientes novos, né? Somente 10% eram de indicações de outros pacientes ou de outros médicos. Então, isso, Thiago, é uma medida indireta de que o consultório, que o serviço que está sendo oferecido no consultório não está ainda encantando. No CVM, os pilares do CVM, a gente fala muito sobre atrair, encantar e fidelizar. Então, a maioria dos médicos, Thiago, foca muito em Instagram, em Google, em outdoor. Cara, eu fui no Nordeste recentemente. Em cada esquina tem um outdoor de um médico falando: ah, a gente uma consulta. Galera investe muita grana nisso. Esse médico que eu falei ontem, que eu fiz uma consultoria com ele ontem, por exemplo, tá investindo mais de R$ 2.000 por mês em Google, cara. E aí eu falei pra ele, cara, enquanto você não tiver um serviço que encante, que fidelize os seus pacientes, cara, tu vai estar sempre sentindo. Ele falou pra mim que ele estava se sentindo sobrecarregado, agoniado, porque todo mês ele estava tendo que correr atrás de pacientes, né? E aí eu falei pra ele, cara, a gente precisa então organizar o teu serviço para fazer o teu serviço inverter essa porcentagem aí. Ao invés de 10% só de pacientes que estão vindo por indicações, que a gente mude isso para 90% de indicações e só 10, 20% de marketing. Então, o primeiro pilar é ter um serviço que encanta. Como? Pré, intra e pós-consulta bem estruturado. E isso é marca registrada do método CVM, né? Que é uma das coisas que a gente é especialista, que é o grande diferencial do CVM, né? Que é ajudar médicos a fazer uma pré-consulta, né? Através da secretária, dos POPs, do ambiente. Depois, uma consulta que converte pacientes em fãs, que isso é marca registrada do Sidão aqui, né? Um método autoral, baseado em ciência, não é uma coisa que achismo, não é uma coisa que eu acordei e tirei da minha cabeça, não. Ciência, muita literatura, muito tempo ensinando, praticando, né? E hoje mais de 1.000 médicos utilizando essa metodologia. E a gente, como você sabe, todo dia eu acordo e uma das coisas que mais faz meu coração cantar é receber uma mensagem de um médico dizendo: caramba, realmente funciona, Sidney. Tô botando os pilares da consulta que converte em prática e funciona demais e tal. E por fim, a cereja do bolo, Thiago, é um serviço de pós-consulta que também a gente coloca lá no nosso método, que ajuda também os médicos a não só encantar e fidelizar, mas principalmente ajuda esses médicos a ajudar os seus pacientes a terem resultados, né? E aí isso gera todo esse círculo virtuoso aí de indicações, de fidelização e por aí vai. Então, primeiro é um serviço premium e depois o pilar de marketing. Aí dentro do pilar de marketing tem várias estratégias, marketing digital, network, por aí vai. Show de bola. Hoje a gente tem médicos no Brasil que já vivem de particular, faturam R$ 25.000 ou mais com atendimento particular. E o que seria diferente para esses médicos utilizando os pilares que você está citando? Cara, alguns diferenciais. Primeiro e mais importante, o método CVM, ele ajuda o médico a gerar mais resultado para os pacientes. Então, assim, de que adianta? Cara, eu já ouvi isso muito de aluno CVM, assim, ó. Cara, eu procurei vocês porque eu já tinha um faturamento alto, mas eu não estava conseguindo gerar resultado para os meus pacientes. Eu não via o resultado do meu trabalho na vida dos pacientes. Aquele médico que está fazendo, por exemplo, atendimento de plano de saúde, e aí tem um monte de exames que ele embute lá no meio, e tem procedimento, e aí no final das contas o ticket médio dele aumenta, e aí ele ganha um faturamento, um bolo grande de faturamento no final do mês, mas o resultado daquele trabalho na vida dos pacientes é baixo. Tanto que esse tipo de médico, Thiago, se ele for olhar a taxa de retorno dele, a taxa de indicações, a taxa de fidelização é baixa. Por quê? Porque ele está fazendo a medicina meia boca, cara, mesmo ganhando muito dinheiro. Então, primeiro e mais importante diferencial, quando o médico que começa a utilizar nosso método, é que ele começa a gerar resultados reais, palpáveis na vida dos pacientes. Segunda coisa, que tem a ver muito com isso, satisfação desse médico, cara. Satisfação, porque, cara,
Eu já falei isso várias vezes e minha função às vezes é repetir mesmo para poder aterrissar na cabeça dos médicos, né, que a gente está falando. De nada adianta o médico ganhar dinheiro, de nada adianta o médico ser famoso no Instagram, dar entrevista na Globo, de nada adianta o médico, inclusive, ter qualidade de vida, de nada adianta o médico, sabe, ser extremamente bem-sucedido se no dia a dia ele tá infeliz com a profissão. Se ele não tá sendo, se ele não tá tendo, num português claro, tesão pela profissão, sabe? De acordar de manhã e dizer, caramba, hoje eu tenho tantos pacientes, hoje eu vou transformar vidas, hoje eu vou ajudar meus pacientes. Cara, um médico que fez medicina por amor de verdade, não aquela medicina por amor de Instagram, que a pessoa bota hashtag medicina por amor e depois, quando desliga o Instagram, tá lá reclamando que o plantão tá demorando para acabar, ou então que tá reclamando que a fila do plano, tá a fila do plantão. Não, medicina por amor que é, de verdade, fez medicina para transformar a vida dos seus pacientes, para fazer diferença na vida dos seus pacientes. E quando eu falo fazer diferença, não é só salvar vidas, não é só ir lá não é só o intensivista. É o cara que ajuda o paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica, com dor há 2, 3 anos, cara, diminuir a dor desse paciente. É uma gineco que, pô, que faz um parto, que tá ali na hora de fazer o parto e tá presente, passa segurança para a mãe. É um pediatra, cara, que escuta e que entende com empatia as dores de uma mãe, de um pai que está com uma criança, né, com algum tipo de sofrimento. Então, quando eu falo fazer a diferença, não necessariamente é só salvar vidas, não necessariamente é só diagnosticar um problema de saúde, não só prescrever um tratamento, mas, cara, é fazer todo dia com cada paciente que entra em contato com ele, fazer com que esse paciente saia melhor do que ele entrou. Isso é uma das coisas que muda quando esse médico ele começa a utilizar o método CVM na prática. Levantando o ponto que você citou, da questão de o médico não saber quantos pacientes ele vai atender no dia, né? A gente tem exemplos, né? Tem alunos que antigamente, né, atendiam, tinham consultório, mas acabavam atendendo muitos planos, né? E eles não tinham, basicamente, o controle de quantos pacientes eles iriam atender durante o dia. E hoje já é uma realidade totalmente diferente, né? Ele consegue saber que ele vai pro consultório dele à tarde e ele vai atender 3 ou 4 pacientes e ser remunerado de forma justa, né, por aquele atendimento. Cara, e isso é uma das coisas também que eles relatam bastante, né? Nossos alunos, eles falam assim, cara, antes para ganhar, por exemplo, que eu ganhava para o que eu ganho hoje atendendo 3 pacientes, eu tinha que atender 30, sabe? Antes eu não sabia o nome dos pacientes, hoje eu sei o nome dos meus pacientes, hoje eu conheço os meus pacientes. Cara, antes eu ia pro consultório, eu ia com aquela sensação de, putz, caramba, mais um dia. E agora não, caramba, hoje tem consultório, sabe? Tem inclusive alguns deles que falam assim, que vai pro consultório pra relaxar. Por quê? Porque são pais que estão mais presentes, são mães que estão mais presentes. E cuidar de filho, uma coisa que tu não sabe ainda, mas dá muito trabalho, Thiago. Muito trabalho. E aí, é uma frase até da Irlena, né? Honrando a fonte, a Irlena fala assim: quando eu vou pro consultório, eu vou para relaxar. É como se o consultório fosse uma folga para mim, fosse férias, porque o trabalho mesmo é como mãe em casa, é como dona de casa, é como esposa. Então, quando os médicos utilizam o método CVM, aplicam de fato na prática, não é só assistir aula, não é só um cursinho que a gente tem. Não. O CVM é uma metodologia com conteúdo denso, com conteúdo profundo, que é totalmente diferente de tudo que o médico já viu na formação tradicional, seja na faculdade, residência, fellows, mestrado, doutorado, e por isso exige que o médico se comprometa. E por isso exige também da nossa parte que a gente cobre um valor justo por isso, porque senão eles não valorizam. Então, depois que esses médicos realmente entendem que eles se submetem ao método e eles aplicam o método, Thiago, eles realmente começam a vivenciar isso, né? A ter uma relação mais profunda com os pacientes, a ver os pacientes melhorando, a ter essa qualidade de vida, qualidade de atendimento. Tem alunos nossos, pô, que separam 1 hora e meia, 2 horas para uma consulta de primeira vez. Porque para eles é importante essa conexão. E óbvio que tem pacientes que vão querer, mesmo que o médico separe 1 hora e meia, pode ser que em meia hora resolva, né, a primeira consulta, ou por aí vai. Mas o fato é que os médicos que utilizam o método CVM, os médicos que estão nessa jornada do consultório médico 25K, são médicos que não só estão fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, mas também estão fazendo a diferença na própria vida. Porque ao passo que eles, ao invés de atender 30 numa tarde, eles atendem 3, um paciente por hora, ou 4, um paciente, né, 4 pacientes por dia, cara, são médicos, são médicas que chegam em casa e têm energia
para poder brincar com os filhos, tem energia para poder namorar com o marido, com a esposa, entendeu? Tem energia para poder estudar, tem energia, cara, para fazer qualquer outra coisa que seja fora da medicina. Porque isso é outra coisa, né, Thiago, que é importante dizer. Nem só de medicina a gente vive o médico, cara. Não, nem só de medicina vive o médico. Né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, porque como é que o médico vai orientar um paciente a cuidar da própria saúde se ele não cuida da própria saúde? Quando eu falo saúde, não é só ir na academia, não é só se alimentar bem, cara, é cuidar da saúde mental. O médico é também um dos campeões, o médico é campeão em um monte de coisa, é campeão em divórcio, é campeão infelizmente, né? Em uso de drogas, porque tem acesso, drogas, quando eu falo drogas, não drogas como cocaína e maconha, mas drogas, medicamentos mesmo, porque tem acesso, cara, de transtornos mentais, burnout, campeão de burnout, cara, campeão de burnout. E isso é óbvio, pode não ser óbvio para a maioria das pessoas, mas é óbvio para mim. Por quê? Porque, cara, é muito sofrimento, cara. Você imagina o psiquiatra, por exemplo, que atende 30 pacientes com transtorno mental num turno, cara. O oncologista que atende 30 pacientes com câncer, cara, num turno, isso é humanamente impossível, velho. E ele acaba, para poder se proteger, se torna um robô, entende? Por isso que o atendimento particular é diferente. Ao invés de atender 30, você atende 3. E aí, quando você atende 3, cara, você consegue se doar, o médico consegue se doar, sem precisar se doar tanto ao ponto de se tornar exausto. Burnout nada mais é do que um esgotamento físico e mental. Então, é como se o médico se apagasse. Se você der um Google lá, procurar o que é burnout, você vai ver que um dos desenhos que exemplificam o burnout é um palito de fósforo com a chama apagada. É um apagamento da pessoa, da personalidade da pessoa. E isso por quê? Porque o médico ele recebe uma carga de sofrimento, de estresse, de cobrança muito grande. Principalmente quando ele trabalha no serviço público, ele trabalha em plano de saúde, trabalha em hospitais, onde ele trabalha para os outros. E aí o particular é diferente, porque ele é o dono do tempo, né? O paciente, na verdade, é o dono do tempo e o médico oferece o tempo que o paciente precisa. Ele cobra um preço justo, ele se sente feliz, ele se sente realizado. Então, tem toda essa diferença, cara. Tem toda essa diferença. Muito além da grana. Muito além da grana. Que uma coisa é você ganhar, você faturar 25 mil por mês trabalhando em 3 vínculos, 75 horas por semana. Outra coisa totalmente diferente é a Irlena, que fatura entre 25 e 30 trabalhando 16 horas por semana. Entrando um pouco mais aí na questão da Irlena. Eu lembro que a Irlena, ela entrou no CVM e ela dependia, né, predominantemente de planos. Ela abriu o consultório e estava tentando ali se vincular a vários planos. E aqui tem outros médicos também que abriram o consultório, mas davam plantão para bancar o consultório, né, para deixar o consultório andando ali. Sim. E você acredita que tem muitos médicos hoje que ainda são refém de planos, de plantões, mas que já tem o consultório ou atende em consultório de terceiros? Sim, muitos, 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 muitos. Por quê? O que acontece? Por que que isso acontece, na minha opinião, tá, Thiago? Na minha opinião técnica aí de já ter ajudado mais de 1.000 médicos, 4 anos vivendo isso, respirando isso. Dia e noite eu respiro isso, né? Eu tô em contato, tem os médicos, tem hoje quase 100 médicos que eu acompanho muito de perto nas mentorias. Tem mais de 1.000 médicos que são da comunidade do CVM, né? Que são da família CVM. Então eu tenho um pouco de propriedade para falar. Existe a questão de os médicos, o caminho que eles fazem é exatamente o caminho que a Helena fez. Faz um super investimento na estrutura de um consultório e aí não sabe nada de marketing, não sabe nada de vendas, não sabe nada de comunicação, não sabe nada de gestão. E aí o que é que ele fica o quê? Refém, ele fica ele tá vulnerável para aquele e-mail safadinho do representante do plano de saúde que chega para mim direto, falando da facilidade. Doutora, não se preocupe, cuide dos seus pacientes, que a gente cuida do resto. É igual as equipes de marketing, né? Safadinhos que falam, doutor, cuide dos seus pacientes, deixa que a gente cuida do seu marketing. É igual o pessoal das finanças, o corretor de imóvel. Doutora, cuide dos seus pacientes, deixa que a gente cuida do resto. Esse cuido do resto, Thiago, pode sair muito caro, velho. Muito caro. Então o que acontece? Pegando o exemplo da Helena, faz um super investimento em clínica, fica vulnerável para o plano, e aí acaba, Thiago, fazendo um absurdo, cara. Eu vou repetir. É um absurdo você ter que pagar, Thiago, 100 mil reais ou mais para poder se cooperar num plano, para poder pagar uma tal de uma joia
O nome disso não deveria ser joia, cara. O nome disso deveria ser cavalo de Troia. Um cavalo de Troia, entendeu? Porque tu paga pra poder receber uma mixaria, pra poder fazer uma medicina meia boca, pra poder ter procedimentos glosados. E dependendo do tipo de cooperativa que você entra, você paga pra poder pagar pela ingerência de gestores corruptos, tá? E tem aí plano de saúde, que eu não vou citar o nome, mas termina com MED. Vou citar, né? Mas, enfim. Que, cara, tem os cooperados pagaram a joia lá, estão pagando, estão devendo, estão com dívidas gigantes. Simplesmente por serem cooperados, porque a gestão do. Enfim. Então, cara, é um absurdo você pagar para entrar numa parada que para você receber R$ 30 por consulta. Isso é só para demonstrar o quanto que a falta de. O quanto que é caro a ignorância, Thiago. O quanto que é caro a ignorância. E o médico quer a saída rápida, né? E não é da noite pro dia que isso acontece. E isso é uma armadilha, cara, que às vezes o cérebro prega. Eu comecei falando do exemplo de um médico que já fatura 50 mil, que ele acha que o cérebro dele fala para ele assim: cara, você não precisa desse cursinho aí que o Sidney tá falando, esse negócio de CVM. Isso aí é para quem tá começando. Isso é o cérebro dizendo que você já sabe, que você não precisa de ajuda. É uma armadilha, cara. Porque se ele soubesse mesmo, ele estaria faturando acima de 100 mil. Ele estaria faturando. Não estaria com a sensação de peso que ele tá. Pô, todo mês tem que correr atrás de paciente, sei o quê. Diferente, por exemplo, de Ana Cristina, Natasha. Os alunos CVM que, com humildade, estão colocando lá um passinho de cada vez, os conhecimentos de marketing, os conhecimentos de gestão, os conhecimentos de vendas, o conhecimento de finanças, de contabilidade, de financeiro, nananã. Um passinho de cada vez. É um processo, não é de uma hora para outra. Então, para quem não tem consultório ainda, cara, investe em educação. Eu poderia dizer que você pode ir em outro lugar, mas eu acho difícil você encontrar em outro lugar o que a gente oferece aqui no método CVM. Mas aí o que acontece? Tem a galera que já tá que já fez o investimento consultório, Thiago. Que tá lá faturando 25 mil, mas é com plano. E aí? Para esse cara, bicho, é urgente que ele entre no método CVM, é urgente que ele entre. Se ele quiser, ele pode entrar em contato com a gente tem o serviço de mentoria para a gente acelerar o mais rápido possível a transição para ele sair dessa armadilha, para ele sair dessa jaca que ele entrou e poder ter o mesmo faturamento, trabalhando menos e fazendo a diferença na vida dos pacientes deles e com mais qualidade de vida, trabalhando ali 4 horas por dia somente. No consultório particular, a gente entende que o médico ele consegue exercer a medicina artesanal, como a gente chama aqui. Por que você acha que o médico ele demora tanto para migrar, ou então para entender que ele vai conseguir exercer uma melhor medicina no particular e não com planos? Ambiente. De forma bem direta, é o ambiente que ele está inserido. A maioria das pessoas ao redor dele está dizendo que é impossível. Os colegas estão dizendo que é loucura. A família está dizendo que é loucura. Até o próprio cérebro dele, a parte, né, didaticamente, a gente tem o anjinho e o diabinho, né, na nossa cabeça. Então o diabinho tá lá dizendo: cara, tá doido? Particular é só para quem é professor catedrático, é só para quem é Drauzio Varela da vida, é só para Roberto Scalio da vida. E aí, cara, isso, querendo ou não, é um efeito manada, cara. É muito difícil, é muito poderoso o efeito manada, né? Isso é cientificamente comprovado. Quando você tá num ambiente onde todo o ambiente te puxa para um lado e você quer ir para o outro, é como se você estivesse querendo subir numa cachoeira nadando contra a maré, cara. É muito difícil. E aí é onde entra a importância do método e do grupo e da comunidade. CVM, por exemplo, que na verdade é a que eu recomendo, né? Você tá no ambiente certo, né? Onde pessoas têm o mesmo objetivo que você. É, cara. Se a gente for pegar o exemplo da. Vamos pegar 2 exemplos: emagrecimento e finanças. Você tá querendo emagrecer, Thiago. E dentro da tua casa, ninguém tá querendo emagrecer. Aí tu tá lá comendo tua saladinha. E aí chega teu irmão e com aquele hambúrguer. É difícil, cara. É praticamente impossível. Tu tem que ter uma força de vontade, uma disciplina, uma determinação quase sobre-humana, entendeu? Tu tem que comprar uma fantasia do super-herói e ficar com ela o dia inteiro, igual o do. A gente tava falando aqui do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele anda com a roupa Uniforme. de um uniforme de trabalho todo dia. A outra coisa, o outro exemplo, você quer economizar, mas você tá num ambiente, ou então, por exemplo, você tá casado com uma mulher que. Ou então, no caso das médicas, estão casados com um homem que é gastador e o outro quer economizar. Cara, é muito difícil, velho. Porque tu vai lá e guarda 100, aí o outro vai lá e gasta 200. Não vai dar certo, cara. Então, o ambiente, Thiago, isso é científico também. É só dar um Google aí. A influência do ambiente no resultado de qualquer pessoa. O ambiente, ele molda muito. Não é que ele determina, mas ele influencia demais, cara. Então,
Para você, colega médico, para você, colega médica, que está num ambiente onde seu cônjuge não te apoia a viver de consultório particular, onde seus colegas também não te apoiam, onde seus amigos não te apoiam, vem pro CVM que a gente te apoia. É importante você estar dentro de um grupo, tá? Que te apoia. E isso são palavras minhas, mas são palavras de N médicos que falam pra gente todos os dias, né, Thiago? Cara, se eu não Sim. tivesse nesse grupo, provavelmente eu já teria desistido, né? Já teria desistido, já teria me rendido aos planos, já teria me rendido às propostas lá, ao canto da sereia. Então, tá no ambiente certo, cara, faz total diferença. Ele demora, né? Então, muitas vezes o médico ele pode conseguir fazer essa transição rápida ou mais lenta, né? Uhum. Então, como é que o médico ele consegue fazer essa transição de forma segura, né? E de forma mais rápida para o particular? Cara, eu começaria. Eu falei de ambiente como uma primeira resposta imediata, e agora eu falaria de humildade como a primeira resposta imediata. Humildade. Humildade para poder, por exemplo, se colocar como aprendiz. Humildade para poder entender que, cara, eu sou muito bom na minha especialidade, eu sou PhD dentro da minha área de conhecimento, mas eu sou um aprendiz. Se a gente for pegar o jiu-jitsu, as faixas do jiu-jitsu, né? Faixa branca é o iniciante e o faixa preta é o que chegou lá no topo. Ele pode ser faixa preta dentro da especialidade dele, dentro da área de conhecimento dele, da área de atuação dele. Mas quando a gente fala de marketing, de gestão, de vendas, de comunicação, de finanças, de liderança, ele tem que se colocar como faixa branca. Então, é muito massa. E eu faço questão, não sei se você já percebeu nos nossos encontros com os alunos, quando isso acontece, eu faço questão de honrar esses médicos. Médicos que têm mais idade, médicos que têm mais conhecimento nas suas áreas, médicos que são referências nas suas áreas. Eu faço questão de, quando eles têm uma vitória dentro do método, né, dentro do consultório deles, através do nosso método, eu faço questão de parabenizar eles em grupo, de dizer assim, parabéns por ter tido humildade suficiente para se colocar como meu aluno, para se colocar como um aprendiz do método, por ter acreditado no método, por ter acreditado em você também, no poder do seu trabalho, na transformação que você gera para os seus pacientes. Então, humildade, cara. Eu penso que humildade é a primeira coisa. Humildade também, Thiago, para entender que antes de melhorar, vai piorar. Então, imagina, o médico está lá faturando 25, 30 mil, 40 mil, 50 mil que seja, juntando todos os vínculos, né? Serviço público, plano de saúde, e usando lá o consultório próprio dele, que ele fez um super investimento como bico, né? Como hobby, como a gente fala, né? Só que aí ele tá cansado de fazer medicina meia boca, ele tá cansado fisicamente, ele tá estafado mentalmente, e ele viu um podcast desse nosso aqui, ou então ele viu um conteúdo nosso, ele participou de um evento gratuito nosso, ele disse, cara, agora eu quero viver de particular. Eu quero seguir o método do CVM. Só que aí ele tem que ter humildade suficiente, Thiago, para poder lidar com a transição. Que é, por exemplo, se ele está andando num Range Rover, num carro importado, numa Mercedes, talvez ele entender que o faturamento dele vai, no início, pode ser que caia, porque ele vai ter que tirar tempo para poder fazer o consultório particular de algum lugar, seja de um vínculo público, seja de um tempo de plano, seja de um plantão, ele precisa tirar. Porque é muito louco isso, Thiago. Os médicos chegam para mim e falam assim, Sidney, eu quero viver de particular. Aí eu, pô, beleza, vamos. Aí ele fala assim, então, mas eu não tenho tempo nenhum para investir no consultório. Como é que eu faço? Aí eu falo, cara, não tem como fazer. Tipo, eu até brinco, né, Thiago, que os médicos querem ficar. É uma analogia que eu faço. Eles querem ficar bombados sem ir na academia, pô. Não dá. Entendeu? Não dá, pô. Nem se fazer injeção lá dos anabolizantes, não tem. Ele tem que ir na academia. Não dá para ficar bombado sem ir na academia. Mas eles querem ficar bombados sem ir na academia. Não dá. Primeiro você vai na academia, depois você fica bombado. Primeiro você vai na academia, depois você emagrece. Então a mesma coisa é viver de particular. Primeiro você precisa investir tempo pro consultório. E entender que no início, né, nessa transição, pode ser que você tenha menos pacientes, pode ser que você tenha menos faturamento. E faz parte. Por isso que precisa ter humildade, por isso que precisa ter, inclusive, estar no ambiente certo, ter a orientação certa, ter a mentalidade certa. Então, entender que antes de melhorar vai piorar. E aí ele precisa tirar tempo, energia e dinheiro de algum outro lugar. E aí, como é que eu ajudo você que está neste momento agora? Cara, é muito simples. É uma frase que eu falo, né, Thiago, que a gente fala muito aqui. Não construa mansão em terreno alugado. O que significa isso? Cara, quantos médicos, você sabe disso também, Thiago, de exemplos que a gente tem de médicos que estavam faturando 30, 40, 50 mil. Vou dar o exemplo de alguém que falou numa live recente, que foi o Rodolfo Vasconcelos. Ele é gastro, faz endoscopia, coloca balão gástrico, faz
essa parada de emagrecimento através de uso de balão lá no Rio, lá em Volta Redonda. Ele virou pra mim na live e falou assim, cara, simplesmente da noite pro dia, eu perdi 80% do meu faturamento, porque um plano me descredenciou. Ele estava construindo uma mansão, porque ele tinha um faturamento alto, mas o terreno era alugado. O dono do terreno chegou a dizer, desocupa. E ele da noite pro dia perdeu 80% de um faturamento. Não de 20, não de 30, não de 40 mil, não de 50 mil. Muito mais alto que isso. Mais de 100 mil, tô falando. E aí isso desestabiliza qualquer... Até Chico Xavier, se fosse notificado dessa forma, ele ia ficar incrédulo. Senhor, por quê? Porque desestabiliza qualquer pessoa. Então, é melhor que você, colega médico, faça a sua transição de forma proativa, que você decida fazer a transição, que largue um vínculo, que diminua a carga de trabalho de plantão ou de plano de saúde, né? E que comece a investir no consultório. E aí, respondendo sua pergunta, como é que faz isso de forma mais rápida? Além de ser humilde, cara, precisa de método. Porque se for sozinho, vai cometer um monte de erro. Por isso que existe o método CVM, porque a gente vai falar exatamente o que você precisa fazer. Cara, você precisa estruturar um serviço premium, você precisa investir no marketing digital, você precisa investir em network, você precisa treinar seu secretário, você precisa... E aí a gente vai dizer o direcionamento sequencial, porque existe uma sequência. Essa é a diferença do método. Mas Sidney, então eu só preciso ouvir os podcasts e eu consigo fazer tudo sozinho? Consegue, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Só que vai demorar mais. Se você quiser acelerar, se você quiser catalisar esse processo mais rápido, se você quiser catapultar, sair de onde você está e em 2, 3, 4, em alguns meses, na verdade, você mudar totalmente sua vida, sua carreira, cara, você entra no método CVM. Se quiser mais velocidade ainda, entra na nossa mentoria quando tiver oportunidade. E se quiser mais rápido ainda, aí tem que mandar um direct, aí a gente vai te dar opções. Falando um pouco, né, no que você citou, a questão do médico dedicar tempo ao consultório. A gente tem exemplos de alguns médicos, né, que para eles foram muito difícil ter que abandonar um vínculo público. Eu lembro que uma vez também, a gente analisando os dados de um médico, foi nítido que ele estava se dedicando menos tempo ao consultório e faturando muito bem, e enquanto ele tinha outros vínculos que ele consumiu a maior parte do tempo dele, e que se ele dedicasse mais tempo ao consultório, ele com certeza estaria faturando muito mais, trabalhando muito menos. E Então, mais feliz. e mais feliz, E com gerando mais certeza. resultado para os pacientes, né? Então, você acredita que isso é medo, é uma crença, né? Porque já é difícil para o médico, às vezes, que está num ambiente. Hoje a gente, como você sabe, você recebe depoimentos, né? Recebe mensagens de médicos quase todos os dias, e muitas delas, às vezes, são falando que abandonou um vínculo, se desvinculou, se descredenciou, né, de algum plano. E o que você falaria pro médico ainda que não tá no ambiente, né, e que acho que não é possível, né? Acredito que tenha muito essa mentalidade, tem um valor de segurança muito grande. Cara, vamos lá. Você falou de valores. Eu queria falar um pouco sobre isso e vou falar um pouco também sobre crenças limitantes aí, sobre medos. Primeiro, sobre valores. É importante o médico entender qual que é o principal valor dele. Por exemplo, no meu caso, meu principal valor é liberdade. Cara, eu não troco minha liberdade por nada, velho. E cada vez mais, quanto mais eu me conheço, Thiago, mais eu valorizo minha liberdade. E por isso que eu decidi empreender, por isso que eu escolhi ser dono do meu próprio negócio. E isso me deu a coragem necessária para largar os vínculos públicos, para largar tudo que não fazia sentido para mim, entendeu? Inclusive para me afastar de pessoas que também queriam me prender de alguma forma. Então, a primeira coisa que esse médico, essa médica precisa ter clareza é qual é o meu principal valor. Mas como é que descobre isso? Cara, faz um processo de coach, vai atrás de um... Mas Sidney, coach é coisa de coach, eu não gosto de coach. Então continua aí preso aos plantões aí, continua essa vida medíocre, esse médico meia boca que você quiser. Enquanto a gente continuar cheio desses preconceitos, dessas crenças de que psiquiatra é pra doido, terapia é pra doido, coaching é besteira, que livro de autoajuda não serve pra nada, cara, essas pessoas, as pessoas que têm mais preconceito com isso, são as que mais precisam disso, Thiago. Como foi que eu descobri qual é o meu principal valor? Um processo de coach. Um processo de coach. Cara, isso deu uma clareza gigante pra minha vida, sabe? Por quê? Porque quando eu tava no serviço público, cara, eu queria fazer as coisas diferentes, eu queria ser livre pra mudar, pra inovar, pra colocar minha criatividade a favor do serviço público, e eu era podado. Aquilo me matava, cara. Dinheiro nenhum do mundo paga a minha liberdade. Então o médico precisa ter clareza disso. Então, por exemplo, se a médica, vamos pegar um exemplo das médicas, que na maioria das vezes tem um valor de segurança alto. Na maioria das vezes, tá? Na minha opinião,
técnica aqui, mas isso não é a verdade absoluta. Se a médica tem um valor de segurança muito alto, cara, ela pode, dentro dos vínculos que ela tá, por exemplo, ela pode estar atendendo plano de saúde no consultório, ela pode estar fazendo plantão como CLT e pode ter um vínculo público, por exemplo. E aí, no consultório, quais desses aqui é o que ela pode largar primeiro? Então, por exemplo, a última coisa para essa médica que tem um valor alto de segurança seria largar o vínculo público. Mas ela poderia, por exemplo, diminuir a carga horária do plano de saúde no consultório, diminuir plano. Depois, ela largaria o CLT. E, por último, quando o consultório estiver bombando, quando ela tiver mais segurança ainda, quando ela tiver com grana guardada, aí ela sai do vínculo público. Então, dá para fazer isso. Agora, precisa ter essa clareza. Quais são os meus valores? Segunda coisa que você falou. Quais são as crenças que impedem, né, esses médicos, essas médicas de fazer essas escolhas, de tomar essas decisões? Cara, tem um monte de crença que vem de casa, tem um monte de crença que vem da escola, tem um monte de crença que vem da formação e que vem do próprio mercado de trabalho. Por exemplo, médico é sacerdote. A gente tem alunos, você sabe disso, Thiago, você faz marketing para alguns deles, e já ajudou vários deles a alavancar o marketing deles. Cara, a gente tem médicos que um vídeo que eles fazem explicando sobre determinada doença está impactando quantas pessoas? 1 milhão de pessoas? Recentemente aconteceu com o Marcelo Schweller, né? Sim, Fez um vídeo que viralizou, mais de 1 milhão, foi isso? sim. Natasha Valente, que a gente já falou da Natasha aqui, reumato lá em Belém, fazendo vídeos também com mais de 1 milhão de visualizações, né? E por aí vai, cara. Então, para ajudar as pessoas, não necessariamente você precisa estar no SUS. Isso é uma crença. E essa parada do médico ser sacerdote também é uma crença que colocam na nossa cabeça, principalmente porque a nossa formação é no SUS. Mas a gente pode ajudar nossos alunos, eu falo com muita honra, com muita alegria no meu coração. Nossos alunos, nossos 1.000 alunos, cara, talvez estejam fazendo, cara, muito mais do que centenas de médicos que estão fazendo a medicina meia-boca por a sociedade civil, cara, pela população em geral. Por quê? Porque esses 1.000 alunos, vamos supor que 100, só 100 desses 1.000 alunos estejam fazendo marketing no Instagram, no TikTok, no YouTube, todo santo dia, Thiago. Quantas pessoas a gente está falando? A gente está falando de milhões de pessoas impactadas, meu irmão. Sem cobrar R$ 1, sem cobrar um centavo. Isso não é caridade? Isso não é fazer o bem para as pessoas? É claro que é, velho. Quantas histórias de alunos nossos que o paciente veio de outro estado para consultar com ele particular, porque viu um vídeo dele e falou para ele que só veio no consultório dele porque viu um vídeo dele na internet. Gostou mais do vídeo do que várias consultas que ela tinha feito lá na cidade dela. Citando exemplo também tem a Daniele Vanderlei, né? Que uma live ela trouxe uma família, né? A paciente assistiu a live, gostou muito da forma que ela se comunicava, do jeito dela, se conectou com ela Uhum. e foi, marcou uma consulta não só pra ela, mas também Para as pra... filhas, né? Se eu não me engano. Isso. Então, cara, e eu lembro até desse exemplo da Dani, eu lembro que a paciente falou assim para ela: eu gostei da forma como a doutora explicou, que é uma das coisas que é uma técnica que a gente ensina também no CVM. A gente ensina como se comunicar, porque o médico ele é acometido pela maldição do conhecimento, né? De sempre estar falando de forma prolixa, o mediquês, né, como eu falo. E a gente ensina nossos alunos a falarem português, o popular, né, de forma que o paciente entenda. Então, essa parada do médico ser sacerdote, essa parada do médico não poder cobrar, essa parada do médico que vai pro particular ser mercantilista, né, só tá pensando na grana, isso tudo é balela, cara. Isso tudo é balela, isso tudo é crença que colocaram na nossa cabeça e que pode ser desconstruída. Posso te dar um outro exemplo? Claro. Alex Bruno, que é cirurgião oncológico, especialista em robótica lá em Vitória, no Espírito Santo. Nosso aluno, nosso mentorando, que está faturando aí acima de 50k, bruto acima de 100 por mês, só de particular e trabalhando meio turno também. Inclusive, ele deixa eu lembrar de quem que ele é. Ele é marido da Irlena, né? Marido da Irlena. E, cara, o Alex trabalhou 10 anos no serviço público lá, era o único cirurgião oncológico que fazia lá, numa parte do hospital, e ele tinha dificuldade de sair. E foi um tempo pro Alex, um tempo e muito autodesenvolvimento. O Alex, sabe, venceu o próprio ego dele, o próprio orgulho dele, no sentido de se colocar de ter a humildade de, por exemplo, buscar ajuda. Buscar ajuda no coach, nos livros, no próprio CVM, e de abrir a mente para as possibilidades maravilhosas que a vida tem, cara. E ele conseguiu vencer essa crença de que a responsabilidade sobre todos os pacientes com câncer de Vitória do Espírito Santo era dele. Ei, colega médico,
Se você é o único médico da sua especialidade, na sua cidade, no seu estado, deixa eu te falar, a responsabilidade de todos os pacientes não é sua, é do Estado. O médico, Thiago, no Brasil, ele é feito de bode expiatório, cara. Chega disso. Chega do médico ser feito de bode expiatório, cara. A culpa não é sua, colega médico, colega médica. Não é sua, a responsabilidade é do governo. Você tem que tirar essa capa de super-herói aí, super-heroína, e botar a máscara primeiro em você. Uma frase que a gente fala aqui, coloque a máscara primeiro em você. Em alusão lá, quando a comissária de bordo no avião fala, caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque a máscara primeiro em você antes de prestar ajuda para outras pessoas. Isso é tão óbvio, né, cara? Porque se a pessoa não coloca a máscara nela, ela vai querer prestar ajuda, o que é que vai acontecer com ela, Thiago? Ela não consegue, né? Ela vai desmaiar, porque ela não vai ter oxigênio. Ela vai desmaiar, ela não vai conseguir salvar ninguém. E é isso que o médico brasileiro tem feito, cara. Quando o médico ele tá preso nessa crença de que ele tem que salvar todo mundo no SUS ou que ele tem que atender todo mundo no plano, nos plantões, cara, ele tá deixando de colocar a máscara nele. Quantas vezes eu fui esse médico que não tinha tempo de ir no banheiro, que ficava com vontade de ir no banheiro, que não almoçava, que não jantava, que não falava, que não ligava para minha família, que não dormia em casa, que não fazia atividade física, que não lia, que não estudava, que não viajava, porque eu queria salvar o mundo, né? Porque disseram que eu era o salvador do mundo, ou pelo menos eu entendi que era. E eu tô aqui hoje, parte do meu trabalho é te dizer que não é sua missão salvar o mundo. Sua missão é salvar quando possível, curar quando possível, aliviar quando for possível também e consolar sempre. Parafraseando Hipócrates, né? Curar quando possível, aliviar quase sempre e consolar sempre. Essa é a função do médico. Não salvar todo mundo. No CVM, a gente tem o exemplo do Alex, voltando para o exemplo do Alex. O Alex venceu as crenças dele, foi humilde o suficiente, investiu energia, tempo e dinheiro para se desenvolver. E hoje o Alex está extremamente feliz, fazendo a medicina que ele sempre sonhou. Como ele mesmo disse, né, nas palavras dele, dando o melhor dele, fazendo o melhor pelo paciente com todas as forças. E, cara, sem se matar de trabalhar, sendo bem remunerado e tendo tempo para ele, para o Lucas, para a Luísa, para a Irlena. Então, é sobre isso, sabe? Consultório médico 25K, né? O CVM, o método CVM, todo esse projeto é sobre isso, é sobre o resgate da boa medicina, onde médicos e pacientes ganham. E, obviamente, suas famílias também. Se você pudesse dar uma dica para o médico que hoje, né, tá num consultório, seja próprio, de terceiro. A gente citou vários exemplos aqui, falou um pouco do nosso método que os alunos têm aplicado. E qual dica você daria para esse médico testar hoje mesmo e validar isso, se funciona realmente ou não? Eu vou dar alguns direcionamentos. Primeiro, segue esse canal aqui, né? Se ainda não segue, se inscreve ou escuta os podcasts. Tem colegas médicos que só ouvindo os podcasts já mudaram suas vidas. Então, você pega trânsito, cara, escuta os nossos podcasts. Você vai para academia, escuta os nossos podcasts. Depois de ouvir os podcasts, depois de consumir nosso conteúdo gratuito, eu te recomendo, cara, se desenvolver, buscar ajuda profissional, Thiago. Nessa ordem, primeiro, escuta o nosso podcast. Segundo, busca ajuda. E aí, começa com qualquer coisa que você acredita. Pode ser, se você for religioso, vai no seu padre, no seu pastor, vai no seu centro espírita, não importa. Segundo, busca ajuda profissional de um psicólogo, de um coach, de um psiquiatra, de um médico. Busca ajuda. E aí, quando você estiver fazendo esse movimento, eu te convido a conhecer o método CVM, a entrar numa turma, né, do nosso método, do programa CVM, que é um acompanhamento que a gente dá, um treinamento, né, que a gente dá. E para você que já está no nível mais avançado de jogo, já fatura acima de 25 e quer trabalhar menos, ganhar mais, melhorar a gestão do seu consultório, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a forma como você entrega, né, o seu serviço, o seu atendimento médico, né, fazer a medicina que você sempre sonhou, cara, procura a gente também, porque a gente tem o serviço de mentoria, que a gente pode também ver se é o seu momento, né? A gente tem um processo, obviamente, de triagem, de aplicação, mas o direcionamento que eu daria seria esse. Começa ouvindo nosso conteúdo, assistindo nossos conteúdos gratuitos, depois procura ajuda profissional e depois entra na turma do CVM, do programa CVM, quem sabe, se for o caso, se for o momento da pessoa, entrar numa mentoria nossa também. Show de bola, Sidney. Muito obrigado. Sem mais perguntas por hoje. Gostaria de agradecer quem ficou aí até o final, acompanhou esse podcast. E não esquece de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos episódios aí. É isso aí. Bora pra cima, né? Bora pra cima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.